Senhor, igreja. Amém. Eita glória, saudade. Tem um ano, né? Um ano. Pode sentar, igreja. Vai ter um ano que eu estive aqui. E quando eu fiz o convite à missionária Fábia, ela quer igreja, eu quero ir. Porque, obrigada, Lindona. Essa igreja na minha vida é marcada pela essência. Quando eu entrei a primeira vez aqui e durante o louvor os instrumentistas estavam adorando ao Senhor, eu senti estremecer nas minhas entranhas. E hoje não foi diferente, porque o Senhor, Ele tremendamente, Ele passeia no meio do louvor dessa igreja. Coisa mais linda, né? Acompanhe o instrumentista. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero que você, mulher, se sinta bem à vontade aqui nessa tarde. Porque o Senhor, Ele separou essa tarde para você receber desde o início muita coisa da parte dele. Eu sei que eu cheguei aqui meio corrida, mas o tempinho que eu cheguei, eu já recebi do Senhor. E eu sou grata a Ele. Essa tarde com Deus, comemorando o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Mas nosso dia, mulherada, são todos os dias, né? São todos os dias. É o Dia da Mulher. Mas eu não posso deixar de falar a respeito desse Dia Internacional da Mulher, pelo menos no início, que é uma data onde são lutas históricas, é um movimento ao qual mulheres organizaram, um movimento trabalhista, movimento feminista, foram mulheres guerreiras que hoje, né, não são homenagens que nós, mulheres, dedicamos a todas desde o início, mas é também uma data ao qual nós temos que ter reflexão, aonde nós temos que olhar para aquilo que foi reivindicado ao favor das mulheres. A gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre igualdade salarial, sobre direitos políticos, sobre representatividade feminina, né, em vários âmbitos da mulher na sociedade. A gente não pode deixar de falar isso. Eu ouvi muito bem a minha pastora linda, que eu amo, a pastora Claudinha. Tem umas mulheres hoje que estão se perdendo desse meio aí, né? Mas são a exceção. Eu creio que nós, mulheradas, servas do Deus Altíssimo, nós entendemos muito bem aquilo que o Senhor permitiu que fosse aberto as portas para que a gente viesse sim estar posicionadas no governo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E a força da mulher é muito além do que muscular, é muito além do que um braço forte. A força da mulher, ela está na alma porque ela resiste em meio de tanta dor, em meio a tanta luta. A mulher, ela chora durante o dia, mas logo depois ela está logo sorrindo, porque ela entende que ela pode sim fraquejar, mas ela fraqueja, mas ela logo depois, ela pede ajuda, e ela entende que o momento de recomeçar, ela não tem dificuldade em recomeçar. Não me desampara não, ministério, vamos lá. Pode dedilhar o dedinho, deixa Deus usar vocês. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A nossa força é muito além daquilo que a gente olha para dentro da gente e às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Quando o Senhor nos coloca, muitas das vezes em situações que Ele nos dá acesso para a gente vivenciar, a gente olha e muitas olham para a sua forma física, mas não entende que não é a força do seu braço, como eu falei.
da pia ao lavar a louça, muitas das vezes do tanque ao lavar uma roupa, mas o Espírito Santo te pega na totalidade, te chacoalha na estrutura e te fortalece nas entranhas e fala: ei, minha filha, eu te chamei pelo teu nome. E ensina a comandar, mesmo que o território pareça ser de morte. E a Bíblia, ela vai dar várias visões a respeito da mulher, visões ricas. Nós vemos mulheres de todos os tipos, e a Bíblia vai tratar a mulher de uma forma tão intensa, tão linda. Vai falar sobre a dignidade da mulher, sobre o valor, sobre a força, sobre como houveram mulheres tão parceiras, e também de igualdade espiritual. A gente viu o próprio Senhor Jesus Cristo sendo um revolucionário desde aquele tempo. Agora ele trouxe mulheres para perto do ministério dele. E por que você quer ficar para longe? Jesus, ele confiou grandes situações em mulheres. A própria notícia a qual ele saiu daquela sepultura, ele confiou como testemunha em uma mulher. Então, por que, mulher, muitas das vezes nós não colocamos em nós os olhos do Senhor como ele nos vê? E queremos olhar para nós mesmos com os olhos nosso físico, ou de muitas vezes de outras pessoas, trazendo inferioridade àquilo que Deus deu valor. Eu quero que você saia daqui entendendo que você não é qualquer uma mulher. Você não é inferior, porque o Senhor não te trata como inferior. A Bíblia não te trata como inferior. Você é co-herdeira da graça. Você entende o que é ser co-herdeira da graça? Você tem acesso. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus, a tal ponto que o Senhor falou: ei, não é bom que o homem esteja só. Você entende o que você representa? A responsabilidade que Deus te colocou, depositou na sua vida, e você precisa entender que a sua vida não é por acaso, a sua família não é por acaso, seus filhos não são por acaso, o trabalho onde Deus te confiou não é por acaso. A mulher foi criada como parceira, como auxiliadora. É uma responsabilidade muito grande daquilo que Deus nos confiou. Eu não sei como você tem se visto até o momento que você entrou por essas portas. Eu não sei como é que você tem permitido ouvir aquilo que aqueles que querem muitas das vezes chamular como co-herdeiro da graça tem falado para a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar nesta tarde para você sair daqui diferente, entendendo o propósito da sua vida. Porque a mulher, quando você entende o propósito da sua vida, você age diferente. Você não age de forma medíocre, como eu costumo falar. Porque essa palavra, ela choca os nossos ouvidos. A primeira ouvida dela: pastora, está me chamando de medíocre. Mas às vezes nós nos colocamos nessa posição de medíocre. Se você pegar lá no dicionário e for olhar, quer dizer que vive na média. Mas o Senhor, Ele não te chamou para viver na média. O Senhor não chamou nem para viver nem morna e nem fria. Deus chamou para ser quente, constante na presença dEle. E quando a gente entende a posição a qual o Senhor nos chamou, a gente age
Senhor nos deixou como exemplo dentro da palavra dele. Eu não posso fugir de Débora, ao qual Deus levantou essa mulher porque ela entendeu quem ela era. A mulher não correu da situação que Deus colocou para ela. Quando você entende quem você é, você age também como Esther, uma grande rainha, instrumento de Deus, ao qual não deixou o povo do Senhor merecer. Eu não sei o que você tem que fazer, eu não sei o que Deus está te chamando para você se posicionar. Seja fazer um jejum, seja você se levantar para oração, o tempo que for. Eu não sei se Deus está te chamando para você fugir da responsabilidade, parar de fugir da responsabilidade. Como? Lembra que eu falei que tudo bem se você fraquejar, porque nem sempre você vai ser a incrível Mulher Maravilha o tempo inteiro. Mas Estela fraquejou por um momento. Quando chegou aos seus ouvidos que ela tinha que interceder, ei! Ela pensou na vida dela. Tu não sabes que se eu entrar lá, eu posso morrer. Quem sabe que Deus está te chamando hoje para você se posicionar? Porque se Ele se colocou como a rainha Esther num lugar de cargo de excelência, é porque Deus conta contigo, independente do cenário de morte. Não entregue os pontos de sua. Não entregue os pontos, chama as mulheres para oração. A sentença pode ser de morte na sua casa, contra a sua família. Não entregue os pontos, mulher. A mulher parceira e auxiliadora, ela não é como a mulher tola de Provérbios 9:13. Você já por acaso já parou para você ler como é o comportamento da mulher tola? Diz a Bíblia assim: a mulher tola, ela é barulhenta, ingênua e não sabe nada. A Bíblia não está ofendendo a mulher, não está, mas ela está sendo bem realista do que representa uma mulher que não cumpre a posição da qual ela foi chamada para viver. Porque a mulher tola quer dizer que ela não tem temor a Deus. E quando a gente não tem temor a Deus, toda a base é tolice bíblica. Fala o que quer, se veste de qualquer forma na presença do Rei. Não sabe a hora de entrar para se posicionar na presença do Rei. Não sabe a forma de tratar adversários na presença. Não teme aquilo que o Senhor confiou para fazer, e ela age conforme a vontade dela. Fecha alianças conforme a vontade dela, porque não consulta ao Senhor antes de fechar. Ou a mulher tola fala demais, sem palavras de sabedoria. Você já parou um momento para perceber o que tem saído da sua boca? Mulher, você já parou para refletir quando seu marido chega perto de você, o que tem saído da tua boca? Porque é melhor falar de menos e ter sabedoria do que falar de mais e ser tola. São mulheres todas que agem conforme a emoção, reativas, briguentas. Mulheres que o esposo não pode confiar em alguma informação, porque já quer entrar no WhatsApp e brigar, já
Nós vemos exemplos de mulheres tolas dentro da Bíblia, a qual nós não podemos de jeito nenhum copiar. Mas às vezes a gente cisma em copiar. Às vezes a gente cisma em querer não sair do jardim de infância e falar: Espírito Santo, eu quero ser cola aí, mas ele fala: chega de ser cola, mulher. É hora de avançar a níveis extraordinários na presença de Deus. A gente vê a mulher de Jó. Tudo bem que essa mulher viu tanto sofrimento, mas quando ela estava no auge do sofrimento dela, o coração dela já estava gritando, estava cheio. E quando ela abriu a boca, a única coisa que ela conseguiu falar para o seu esposo no momento tão de dor que ele estava passando era: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus, você morre. Eu entendo que ela não falou isso por mal, mas ela estava num estágio sem fé. E se a gente não vigiar, a gente fica igual a essa mulher no estágio de sem fé e age como tola. Em vez de incentivar o marido, traz mais ele para baixo. Em vez de incentivar dentro de casa os seus filhos, acaba de matar aquilo que Deus estava estruturando dentro do lar. Você consegue entender? Deus conhece dentro de você, Ele sabe como você tem passado, mas isso não justifica, não te tira a responsabilidade de você estar posicionada onde Deus te chamou para você estar. Não é por conta do sofrimento que você pode jogar palavra de morte. A sua boca não pode ser palavra de morte, porque Deus te chama para a palavra de vida na sua boca. Deus não te chamou para jogar ninguém no cativeiro, mas tirar as pessoas do cativeiro. Deus faz conexões através da sua vida para que mordaças sejam desfeitas, e você ainda não conseguiu entender isso muitas das vezes. E às vezes continua. O próprio Jó, ele entende que a mulher dele estava agindo como uma tola, porque a boca dele se abriu e falou: falas como falam as mulheres tolas. Tu já parou para pensar que às vezes o teu testemunho está sendo de mulheres tolas, e em vez de apontarem para você e falar: lá vai uma mulher de Deus, estão falando: lá vai uma mulher tola. E Deus não te chamou para isso, mulher, tu tem propósito. O sofrimento não pode te fazer tola. A situação, a circunstância a qual Deus está permitindo você viver não pode ser maior do que o Espírito de Deus que habita em você. Agarre-se a Ele. Não seja como Dalila, porque para obter dinheiro vendeu Sansão. Deus não nos chamou para sermos oportunistas de ninguém. Deus não nos chamou para a gente ficar descobrindo o segredo de ninguém, fazendo conexões com pessoas para sabermos segredos para que a gente venha desvendar. E tem muitas mulheres descortinando seus esposos. Pastor, eu só contei para fulana que é minha conhecida. Aí fulano que é sua conhecida contou para outra conhecida dela, que contou para outra conhecida, que contou para outra conhecida. E você está descortinando o teu esposo. Pastora, que palavra, pastora. Mas foi essa palavra que o Senhor preparou para você nessa tarde.
Deus está te levantando. Não é para você descortinar. Ele tem propósito, pastora do novo sábado, estou com choro. Tem propósito de Deus. Pastora do novo sábado, como é imaturo dentro de casa, mas tem propósito de Deus. Ei, você não caia na força do grito. Você caia na força do joelho, mulher. Você não caia na força de bater de frente. Mas você ganhou uma guerra em silêncio. Porque aquele que não ajunta, ele espalha. Eu te pergunto nessa tarde quem você está sendo. Você está sendo um instrumento para ajuntar dentro da sua casa. Seja lá com quem você convive, mulher. Ou você está sendo um instrumento para você espalhar dentro da sua casa. Ou aonde Deus tem te levantado para você governar. Pastora, chega de mulher. Não chega de mulher. Outra mulher toda angelical. Como seu marido estava entrando na mulher cheio da presença de Deus, embailando na presença de Deus. Ela quis explotar o esposo dela. Mulher, não pode o chamado do seu marido. Porque não é com o seu marido que você vai prestar conta, mulher. Mas é com o próprio Deus que você vai prestar conta. Ela criticou o seu marido com orgulho e arrogância. Aquilo que a gente semeia na vida dos nossos esposos, nós atraímos consequências. E você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher. A colheita não tem como, ela é certa. Porque Mical, ela não teve filhos, a colheita foi certa para ela. Eu não entendo, mulheres. Eu não consigo entender. Certo tempo, meu esposo fazendo convite a um certo varão para ministrar a palavra, ele falou assim para o meu esposo: pastor, eu estou dando um tempo, porque por conta do meu chamado tem havido muitos conflitos dentro da minha casa, porque minha esposa não consegue entender, ela não me acompanha e tem momentos de discussão dentro da minha casa. Então esse ano eu estou cancelando todas as minhas agendas. Eu creio que aqui não há mulher dessa forma. Eu creio que aqui não há mulher tola, a qual mexe o chamado do esposo. Eu creio que aqui que há mulher que entende que se Deus fez a conexão com o esposo, é porque é para andar lado a lado nesse chamado. Porque o casamento não é briga, não é quem faz mais, quem faz menos. Mas a mulher como auxiliadora confiou. Ela vai compartilhar com o seu esposo, ela vai andar com ele. Seja onde for que Deus levar. Ela vai dizer: está tudo bem, porque é direcionamento de Deus. Vai tudo bem, porque é direcionamento de Deus. Ei! Na Bíblia não só tiveram mulheres tolas, tiveram sim também homens também. Mas estretou, mulher, porque hoje é dia da mulher. E Deus quer palestrar comigo e contigo nessa tarde.
tipo de mulher você tem sido na presença de Deus. Se você tem sido a mulher de Provérbios 31, ou se você tem sido como mulher tola. Pastora, estreitou para mim. Pastora, eu quero sair dessa situação, pastora. Mas muitas das vezes eu me vejo repetindo a ação todos os dias. E eu choro comigo mesma. Se você está nesse momento, mulher, lembra que eu iniciei falando que você não é fortaleza o tempo todo? Que você precisa entender que é momento de você pedir ajuda. E é nesse momento, porque a mente não arruinar governo daquele que Deus te chamou para você ser parceira. Você não pode arruinar o teu governo que Deus te levantou para você viver. Você precisa entender isso. Porque quando a gente faz isso, a gente não somente abate a nossa própria vida, mas ministérios se perdem. Eu não sei se você lembra de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher que, ao longo de toda a cultura, é sinônimo de mulher manipuladora e sedutora. Por conta das atitudes que ela teve. Primeiro, como ela mesma que não conseguiu se enxergar, a qual ela estava fazendo na vida do seu esposo e com aqueles que o Senhor levantava durante todo o período bíblico. Essa mulher era devota e fervorosa a falsos deuses. Essa mulher ela fazia cultos de até de sacrifício de crianças. Essa mulher, dentro dela, não era só levantar altares de estrutura física, mas é altar de estrutura dentro do interior dela. E às vezes a gente não entende que, como essa mulher, a gente tem que quebrar o que governa o nosso coração. Você já parou para pensar daquilo que você não consegue perder porque você perde a paz? Porque se você não consegue perder aquilo porque você perde a paz por conta daquilo, é porque isso governa no seu coração. E Deus está falando que hoje à noite, se você quebrar tudo isso que tem governado no seu coração, porque provavelmente isso se tornou um ídolo. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Quando eu cheguei na presença de Deus, era Deus no céu e a minha filha Mariana na terra. Mariana tinha 4 anos e meio. Eu não conseguia deixar minha filha respirar, porque a Mariana era meu alicerce na terra. Eu não conseguia viver se eu não tivesse totalmente programada daquela forma que eu tinha que viver. Eu tinha ídolos ao qual estavam governando dentro da minha vida e precisavam ser quebrados dentro de mim. Porque eu tinha um chamado como mulher, a qual o Senhor me chamou na presença dele para governar onde ele me colocou para governar. Eu precisava entender. Eu não sei o que Deus está te confrontando nessa tarde. Se é estátua, se é dinheiro, se é filho, se é marido, se é trabalho, seja o qual você tem desviado aquilo que Deus mandou você fazer, e você tem se permitido ficar distraída, mulher. Mas é necessário, porque aquela mulher casada com o rei Acabe,
Deus que tem que ser na sua vida. Acabe era tão manipulado, ele não percebia isso. Que lá em 1 Reis, capítulo 21, 25, está registrado. Escuta só, mulher, como a situação estava crítica dentro da casa daquele homem. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, incitado por Jezabel, sua mulher. Houveram vários episódios marcantes dela. Um episódio marcante foi quando seu esposo ficou de olho na vinha de Nabote. E Nabote não quis vender ou trocar a vinha. E ele chegou em casa como uma criança mimizenta. E às vezes a gente não entende, mulher, que como auxiliadora Deus nos levantou para a gente dar apoio emocional sim ao nosso marido e falar: ei, meu marido, a vinha não é tua. Ei, meu marido, não é momento. Ei, meu marido. Mas às vezes a gente, como Jezabel, eu sei que era uma mulher que adorava com Deus estranhos. Eu sei que era um homem que praticou de forma má perante o Senhor. Mas nós não podemos nos comparar como viver como aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E às vezes o nosso comportamento está sendo igual ou pior. E Deus não nos chamou para isso, mulher. Aquele homem chega amargurado. E aquela mulher pega a rédea da situação. Ela levanta falso julgamento na morte, faz aquele homem ser apedrejado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode até não querer ser disciplinada pela presença de Deus, mas nada fica ocultos aos olhos do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Acabe tomou posse do vinhedo e ela influenciou o marido da pior forma possível. Mas eu creio aqui que toda cadeia espiritual, toda cegueira espiritual já caiu por terra. E nós somos mulheres livres, adornadas pelo Cordeiro. Aleluia! Porque a mulher posicionada, quando ela entende o chamado dela, o marido inicialmente pode até não estar da forma qual ela sonhou um dia, não é? Porque nós mulheres, nós acabamos comparando muitas das vezes o marido ao pai. E se o pai foi aquele paizão que tratou como um bebê, aquele pai presente que trocava a lâmpada antes mesmo da esposa pedir, aquele pai que quando a esposa chegava já estava tudo fechado, já estava ali resolvido toda a situação, como a casa precisava. Nós muitas das vezes sonhamos com um príncipe encantado. E a gente precisa ter a sabedoria de Deus, que o príncipe pode não estar da forma que a gente sonhou, mas a gente foi a mulher sábia que edifica a casa. Ele vai se tornar, porque Deus vai lapidar, Deus vai lapidar, Deus vai lapidar, Deus vai lapidar. Mas nós temos que nos posicionar, mulher. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Essa mulher, a qual figura que nós não podemos nunca agir como igual. Essa mulher, ela fez um homem se abater. Elias, o homem instrumento de Deus que fez tantas coisas na presença de Deus. Olha como nós temos
perante o Senhor. Provérbios 12, 4 diz assim: a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha é como a podridão para os seus ossos. E Jezabel foi como podridão, ela envergonhou. A Bíblia, ela vai falar que a mulher ela tem poder, como nós vimos. A mulher de Provérbios 31, para edificar a sua casa, para fortalecer como Abigail. Você lembra de Abigail? Varão, você lembra de Abigail? Seja sincero, você lembra de Abigail? Mais ou menos. Não vou entrar, senão eu vou sair do foco. Mas Abigail foi uma mulher que ela teve visão extraordinária. Ela entendeu o propósito ao qual ela foi chamada dentro do governo que Deus deu para ela. O marido dela não teve visão nenhuma, porque ele era um homem que não tinha aliança, não tinha gratidão. E quando Davi mandou os céus ir lá para pedir abrigo, alimento, aquele homem desdenhou de Davi. Quem era Davi? Mas aquela mulher, quando soube, porque veio dizer aos ouvidos dela que Davi estava vindo e era para matar, aquela mulher ela preparou, já mandou preparar, mandou presença à frente. Aquela mulher ela foi lá na frente, ei! E ela se lançou em sinal de reconhecimento que Davi era, a tal ponto que ela se transformou em esposa de Davi depois que o seu marido morreu. Uma mulher para fortalecer reinado, uma mulher para fortalecer aliança, uma mulher para fortalecer aonde que Deus a coloca, porque ela entende que quem está do lado dela pode até não ter visão, mas ela entende a hora de abrir a boca e interferir. Ela não só sabe o momento de ficar calada, porque tem mulher que não entende que a hora de ficar calada passou, porque passando dali a omissão é morte. Você imagina se ela fosse omissa, quem ela era na presença de Deus? Todos estariam mortos. Aquela mulher sábia, Provérbios 31, que sejamos como ela, mulher para inspirar grandeza como a sunamita. A gente tem o livre-arbítrio para a gente decidir quem a gente quer ser, mulher. Quem você quer ser? Quem você quer continuar sendo? Eu quero te trazer clareza, porque até então, quando a gente não tem clareza do conhecimento, a gente não é cobrado. Mas depois que a gente tem clareza do conhecimento, a gente não tem como mais dar um jeitinho e esconder a responsabilidade. Não tem mais como. E da mesma forma que você tem livre-arbítrio para você escolher o caminho do Senhor na sua vida, céu ou morte, inferno, você na presença de Deus, mulher, você tem livre-arbítrio para você escolher se você quer ser uma mulher de Provérbios 31, sobre como aquelas que eu te falei agora em pouco, ou se você quer ser a mulher que destrói como Jezabel, a mulher que enfraquece como Dalila, ou se você quer ser uma mulher que desvia como as muitas mulheres de Salomão, porque cada uma que chegaram até a vida dele foi para desviar o propósito que ele tinha na presença de Deus. A diferença é uma palavra: sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mulher, se você não tem a sabedoria, peça a Deus. Mas pare de inferiorizar a sua vida.
Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou. E eu creio que você também sabe quem você tem crido. Sabe quem te chamou. E por isso jamais, no momento de fraqueza, pode passar essa situação na sua vida, na sua mente, de abandonar quem te formou. Jamais. Porque fraquejar, somente chorar, somente momento de reclusão, momentâneo. Mas eu já tive esses momentos. E nesses momentos, eu olhei para mim e eu identifiquei que sozinha eu não estava conseguindo sair daquela situação. E eu falei para o Senhor muitas vezes: Senhor, me dá os seus olhos, deixa eu me enxergar como o Senhor me enxerga, Paizinho. Senhor, me dá os seus olhos, deixa eu me enxergar como o Senhor me enxerga, porque eu não estou conseguindo, mas eu quero continuar a minha caminhada, Pai. Me fortalece, Senhor, me lava nos teus rios de água viva, porque só Deus pode te lavar, varoa. Só Deus pode te tirar da situação na qual você esteja vivendo na presença de Deus. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Deus te chamou para você construir e não para você destruir. Você precisa entender isso. Chega. Chega. Pastor, eu não estou conseguindo entender. Ainda não está conseguindo entender depois de um monte de coisa que eu já falei. Não conseguiu, não. Varoa, eu não consigo entender muitas das coisas que acontecem com a gente, nós mulheres. Às vezes a gente entra num ciclo que a gente quer validação dos nossos erros. Às vezes a gente entra numa rotatividade da gente compartilhar informações para validar os nossos erros, para que pessoas se levantem e falar: coitadinha de você, é exatamente isso. Quando a gente fica nesse ciclo, a gente não consegue exercer a totalidade da promessa de Deus em nossas vidas. E aí a gente abate, sim, porque é o tempo todo sendo mimezenta, sendo chata. É o tempo todo em qualquer coisa, olhar para a circunstância e querer brigar, querer chorar, querer se colocar em situação de vitimista o tempo todo. Porque ser vítima é diferente de ser vitimista. Pastora, como assim? Sim, você infelizmente pode ser vítima de muita coisa. Circunstâncias ruins podem acontecer com você e você ser vítima, sim. Mas aquele que te chamou, Ele está pronto para te curar, te purificar. Ele está te esperando para você levantar as tuas mãos e falar: Senhor, me liberta desse sofrimento a qual eu fui vítima, porque eu não quero mais todo dia viver a situação do passado. Isso é ser vitimista, é todo dia trazer o passado no presente e não conseguir dar o passo para frente para romper essas barreiras. Mecanismos de manipulação emocional, choro, como Dalila fez, palavras destrutivas, como a mulher de Jó fez, insistência de pressão contínua, como Dalila fez, insistindo. Eu me lembro que no início do meu casamento, meu esposo tinha acabado de sair da aeronáutica e estava fazendo curso de mecânico de avião. E ele, nós éramos, na época, estávamos namorando. E aí eu achei que eu poderia colocar tudo que eu almejava dentro da caixola na cabeça dele. Pastora e Claudinha foram anos de sofrimento no noivado e no início do casamento.
E o Espírito Santo começou a direcionar o meu esposo. E ele passou ali pelos caminhos ao qual o Espírito Santo de Deus levou ele. Eu só falava: amém, marido. Amém, marido. Amém, marido. Ele errou. Mas ele viu do lado dele uma mulher que estava ali para, independente do acerto ou do erro, estar do lado dele. Aleluia. A gente não pode ser mulheres como Provérbios 21:9, de contenda, briga constante dentro do nosso lar. A gente precisa entender isso. Eu já estou terminando, varoa. Já vai soltar o cinto um pouquinho. Eu não sei se você já leu, mas eu vou ler para você. Mas você vai chegar em casa. Eu tenho dentro do meu quarto, eu coloquei um mural dentro do meu quarto. Eu coloco os meus bilhetinhos ali dentro. Assim como dentro do meu guarda-roupa, eu coloco os meus bilhetinhos dentro do meu guarda-roupa. E eu te convido a fazer isso também. Aquilo que você não quer que você seja, coloca dentro do seu guarda-roupa. Você fala: eu não vou ser assim, Deus me colocou para ser assado. Coloca como você quer. Todos os dias. Porque você precisa se desconstruir a forma que você se colocou no padrão até o dia de hoje. E você precisa se reprogramar. Como? Todos os dias olhando para a forma qual você tem que determinar que você é na presença de Deus. Não queira ser como a mulher de Provérbios 21:9. Olha o que fala. É melhor morar numa meia água, misericórdia. Sabe o que é meia água, né? Cozinha, banheiro, negócio estreito. É melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheira uma mulher briguenta. Jesus, misericórdia. Gente, o segredo está na Bíblia. O problema é que a gente precisa parar para a gente ler, entender, compreender pelo direcionamento do Espírito Santo. Dá tudo pra gente, mulher. A gente tem que parar desse negócio de rejeição emocional do nosso marido. Gente, que negócio é esse? O homem precisa de carinho, o homem chora. Homem chora. Homem chora. Você já se pegou alguma vez quando seu esposo entrou dentro de casa e você parou para ouvir? Não, ele teve que ouvir. Você já parou um pouquinho? Ah, pastor, eu também estou cansada. Eu não trabalho na rua, mas dentro de casa é pior do que como se eu estivesse na rua. É muita coisa. Mas nós não podemos desdenhar a dor do outro. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas compaixão é você se colocar no lugar do outro e mudar a situação daquilo que ele está vivendo. E aí o seu marido chega em casa, ele cheio de dor nos pés, às vezes fica o dia inteiro dentro do trabalho dele. Em vez de você ficar falando, mulher, pega o teu marido, assenta ele. Marido, vem cá que eu vou te cuidar aqui nessa noite. Pega uma água bem quentinha, faz a massagem, trata dele, cuida dele. Pastora, não sabe as palavras que saíram da boca dele para mim nesses últimos anos. Ele quer que Deus mude a situação. Deixa o Espírito Santo de Deus quebrar essas barreiras dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus purificar os teus ouvidos. Chega de ser mulher rixosa, porque ele falou lá. Ensina ele a falar para ele. Pastora, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, mulher. Ensina para o teu marido. Conduza ele com amor, paciência, lealdade, fidelidade. E você vai ver como o homem vai ser transformado nas mãos de Deus. Aleluia. Nós fomos com um propósito criadas. E nós não podemos nos desviar desse propósito. O diabo quer que a gente se desvie a todo momento. Mulher rixosa quer que a gente seja dessa forma. Mas tu foi criada nas mãos daquele que
imagem e semelhança. Então tu tem que ser doce. Pastor, é difícil. Mas se você quiser, você entra na forma. Se você se perde, pastora Claudinha, entra na forma. É forte. Se permita entrar na forma de Jesus. A sua personalidade pode ser forte, mulher, mas você pode ser doce com o teu marido, doce com seus filhos, doce com aqueles que Deus te chamou para você amar e transbordar a presença dele. Já parou para pensar nisso? Deus nunca pediu perfeição para você, mas Ele quer o seu coração verdadeiro na presença dele. E o coração verdadeiro se permite ser moldada. Então se permita ser moldada, mulher, na presença de Deus. É assim que Ele quer você. Porque o homem tem uma aparência, mas Deus vê aquilo que está dentro do seu interior. Já parou? Já refletiu? Já respirou? Já. Então tu sabe como tu vai sair dessas portas hoje e como você vai agir diferente na presença de Deus. Porque você não está aqui nessa terra por um acidente. Você não está aqui de forma aleatória, mulher. Você não é quem você é por acaso. Lá em Jeremias 1:5 está escrito assim. Você lembra essa palavra que está escrito em Jeremias 1:5? Agora não adianta ninguém se desesperar. A chuva já caiu, não tem como morrer, não tem como fugir daqui. Então aproveita mais aquilo que Deus tem para falar para você. Já vou entregar. Jeremias 1:5 diz assim: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Então, por que existir, mulher? Se entrega na mão de Jesus e fala para Ele: eu sou dessa forma, eu sou assado, eu sou assim. Tu não acha que Ele não sabe? Claro que Ele sabe. Mas Ele quer que você pare, que você pense e que você entenda quem você é agora. E que você entenda quem é necessário você ser para cumprir o propósito da sua vida. Porque o seu valor não depende daquilo que você faz, não depende daquilo que você pensa. O seu valor não depende daquilo que falam sobre você, mas quem Deus formou para você ser, o que Ele te formou. Mulher, você tem valor, você é valorosa. Todas as vezes que você acordar e que você estiver se sentindo meio esquisita, meio estranha, porque a gente é meio bicha normal às vezes, né? A gente se sente esquisita e a gente se sente estranha às vezes. Você vai olhar para o espelho e vai falar assim: eita, mulher lindona, você é valorosa. Às vezes, pastora Claudinha, eu não entendi. A senhora conhece a minha filha Mariana, né? Que toca teclado. A Mariana, ela é muito chorona. Demais. Agora menos, né? Mas ela sempre foi muito chorona. Mas uma particularidade da minha filha é que desde ela tem 20 anos, desde novinha, ela sempre falou assim: mãe, eu tô gostosona. Mãe, olha o cabelo, tá bonitão. Mãe, olha essa roupa que eu fiquei gata. E aí a minha preocupação demais é falar assim: Mariana, porque né, a gente tá com medo, né? A gente tá com temor, a gente olha, bota a mão na cabeça, né? Prende um monte de coisa dos nossos filhos, porque eu sou assim. Eu entro no quarto das minhas filhas, boto a mãozão na cabeça, tá dormindo todo dia, a Mariana levou um susto. Ela entrou: mãe, a senhora tá aqui? Sou eu, Mariana.
angústia, com receio. Mas hoje eu paro e penso, nenhuma palavra que lançarem contra a vida dela vai tirar ela do foco. Ela sabe quem ela é. Deus não está te chamando para você ser uma mulher aparenta, orgulhosa, cheia de si mesma. Mas Deus está te chamando para você ser uma mulher empoderada. Deus está te chamando, mulher, para que você não seja como uma mulher tola todos os dias, mas uma mulher sábia que edifica a sua casa. Deus está te chamando para uma mulher que entende que dentro do relacionamento Deus não te chamou para você ter a opção de ter paz ou de você ter razão, mas para você entender que é momento de você aprender a conversar com o seu esposo e chegar em um senso comum os dois, para que a presença de Deus seja o centro dentro do seu lar. Isso é uma mulher empoderada. É muito além do que feminismo. É muito além do que uma mulher que grita. Você tem valor porque você existe. Você tem valor como várias mulheres que eu falei aqui nessa história tiveram valores. Esther, Ruth, que mulher mais linda! Uma mulher que saiu da onde era conhecido o palpável pelos estranhos e quis ir para um lugar onde ela não conhecia, mas agora creu a partir da fé da sua sogra. Deus está te chamando para ser uma mulher de valor, esses valores. Como essas mulheres, você tem uma história também. Deus sabe que você está sofrendo. Deus sabe que você chora. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe que às vezes você quer sair daquela situação que você está vivendo, mas você não consegue controlar a si mesmo muitas das vezes. Deus sabe. Você pensa que Deus não sabe? Gente, não tem como a gente esconder de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Deus sabe que você carrega marcas que ninguém vê, mas Ele vê. Marcas que de repente você não esteja identificado quando você entrou nessas portas. Mas agora são marcas muito claras para você, que você determinou aqui nessa quase noite que você não quer mais sangrar. Quem não quer mais sangrar pelas mesmas marcas? Quem entende que como mulher de Deus é necessário que deixe a cicatriz, deixe essa ferida fechar por completo pelo bálsamo que só Ele tem. Só Ele tem. Só Ele tem. Porque o bálsamo dele fecha cicatrizes, feridas emocionais, feridas físicas por conta das emoções psicossomáticas. Mas quando você foi trazida aqui pelo Espírito Santo de Deus, você entendeu que você não pode mais levá-las de volta para casa. Você não pode mais se permitir estar dentro de cativeiro, aonde Deus já decretou que você não é mais prisioneira. Você não é mais prisioneira. Jesus já fez por você aquilo que só Ele poderia fazer. Ninguém mais, somente Ele. Ele fez. Mulher, você só precisa reconhecer isso e viver. O que Deus está te chamando para existência. Deus está te chamando isso. Para você se livrar dessa dor que tem te despedaçado desde sempre. Deus está te chamando para isso. Para uma profundidade na presença dEle, para uma intimidade, para um caráter de serva. Deus está te chamando para isso, mulher. Deus está te chamando para isso. Por isso você entrou por essas portas. Não foi apenas para uma data de Dia Internacional da Mulher, por conta de reivindicações. Não!
Deixa tudo para trás. Deixa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deixa na mão dEle. Deixa Ele te tratar, deixa Ele te curar, deixa Ele te adornar, deixa Ele te levantar. Já falei muito. Eu creio que você entendeu o propósito que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Você entendeu? Você entendeu? Eu vou repetir mais uma vez. Você entendeu o propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque essa palavra Deus me deu assim, que agora me mandou um zap, me convidando para ministrar. Eu perguntei: Senhor, qual é a tua palavra? E o Senhor derramou essa palavra. Deixa o Senhor lutar por você, porque você já é vitoriosa em Cristo Jesus. Você já é vitoriosa em Cristo Jesus. E você não é definida por momentos de dor, mas pelo que Deus fez na sua vida de novo. Entenda isso. Recomeço existe sim. E você é apta para receber de Deus esse recomeço. Amém? Receba tudo aquilo que Deus tem para você viver. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Quero agradecer pelo convite novamente. Agradecer vocês, mulheres, que se colocaram à disposição para ouvir essa palavra que Deus semeou em meu coração para trazer para você. E até a próxima, na presença de Deus. Vou falar se Deus quiser, não, porque Deus faz conexões. E eu já sei que tem vigília, não é mini vigília, vigília. É vigília. É quando a varoa escolher a data, fala assim para ela: lembra daquela pastora lá de Mauá? Convida ela. Não estou falando para ministrar, não, estou falando para vir. Porque aqui é lugar de Deus, Deus está presente na casa. E eu me sinto na casa do papai, literalmente, porque aqui é o melhor lugar para se estar. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?